a pressão no trabalho. A casa misteriosa e o amor posto à prova. Será que Hung ainda tem um caminho de volta? Desde o primeiro dia no emprego, Hung já teve que enfrentar uma dureza que nunca imaginou. O novo chefe não teve a menor piedade, gritou e humilhou-o na frente de todos, fazendo com que sua confiança e autoestima desmoronassem. Ele deixou a sua terra natal, cheio de sonhos de construir uma carreira, mas agora, em apenas alguns dias, sente-se como se estivesse à beira de um abismo. E quando pensava que tudo se limitava à pressão do trabalho, a casa vazia, onde estava hospedado, começou a revelar sinais estranhos. Passos na madrugada, frases borradas no espelho e até um diário misterioso com um aviso arrepiante. Tudo parecia cercá-lo pouco a pouco. Enquanto isso, em sua cidade natal, Hwaika trabalha todos os dias com sua barraca de vitamina de abacate. Mas a cada manhã, ao sair para o mercado, só tem um pensamento: será que Hung está bem? Será que ele aguenta a pressão daquela vida? Ou será que um dia vai desmoronar diante de tantas dificuldades? Hwaika sente tanta falta dele que chega a perder o sono de tantas preocupações. Mas será que o amor dela tem força suficiente para superar a distância, a dureza do trabalho e os segredos estranhos que rondam Hung? Essa história vai levar os dois a um final feliz e completo, ou a um desfecho inesperado que ninguém poderia imaginar. Naquela manhã abafada, Hung chegou ao novo trabalho, cheio de esperança de que seria um recomeço diferente. Mas apenas alguns minutos depois de receber a primeira tarefa, levou um balde de água fria. O novo chefe, com olhar severo e voz áspera, não hesitou em criticá-lo na frente de todos. Que jeito é esse de trabalhar? Um dossiê desse jeito você acha que dá para entregar? Aqui não tem espaço para descuido. As palavras ecoaram nos ouvidos de Hung como facadas. Ele congelou as mãos tremendo ao segurar o maço de papéis, o rosto queimando de vergonha. Os colegas permaneceram em silêncio, mas os olhares frios e julgadores só aumentaram a sensação de solidão. Nunca antes Hung tinha se sentido tão pequeno. Na sua cidade, era conhecido como alguém habilidoso, respeitado por todos. Mas ali, em um ambiente totalmente novo, parecia um homem desajeitado, perdido. Lembrou-se de Hwaika, a garota que o esperava com paciência em sua terra natal. Pensou nas promessas de lutar por um futuro melhor para os dois e tentou se convencer a resistir mesmo com o coração pesado. Na hora do almoço, ficou calado na sala apertada, olhando para a marmita que trouxera de casa, sem vontade de abrir. Foi então que um colega se aproximou. Truong, antigo companheiro do curso de formação, colocou a mão em seu ombro e disse: "Não se preocupe tanto. Esse chefe é famoso por ser rígido. Eu também passei meses levando bronca. Mas depois tudo se acerta. Força, cara." Hung levantou os olhos e se sentiu um pouco mais aliviado. Pelo menos havia uma pessoa conhecida naquele lugar estranho. Truong continuou: "Ouvi dizer que você ainda não achou onde ficar, né? Tenho sorte, conheço uma casa vazia de uns parentes que estão no exterior. Está fechada há meses. Se você quiser, pode ficar lá comigo por enquanto. Aqui, alugar quarto é caro e apertado." A proposta parecia uma porta se abrindo no meio do sufoco. Hung hesitou por um instante, mas acabou aceitando. Sem um teto, os próximos dias seriam ainda mais duros. Olhou para Truong e sentiu nascer uma pontinha de esperança. Talvez não estivesse tão sozinho assim. À tarde, depois do expediente, o chefe voltou a chamá-lo na sala e o advertiu que se cometesse outro erro, seria transferido. Hung saiu de lá destruído, mas a lembrança da casa vazia e a companhia de Truong lhe deram um pouco de ânimo. Talvez naquela casa encontrasse um pouco de paz em meio às tempestades do novo trabalho. Lá fora, o pôr do sol pintava o céu de dourado, mas dentro de Hung tudo era cinza. Ele pegou a mochila em silêncio e se preparou para o caminho até o novo abrigo, sem imaginar que aquele passo abriria as portas para acontecimentos inesperados. Já ao anoitecer, Hung seguiu os passos de Truong até o fim de uma pequena estrada da vila, onde uma casa abandonada se escondia silenciosa atrás de um bambuzal antigo.
O caminho de terra era irregular, cheio de pedras, e a luz amarelada de alguns postes deixava o ambiente ainda mais sombrio. Truong caminhava sorrindo. Essa casa é bem grande. Meu primo mandou construir com o dinheiro que ganhou no exterior, mas nunca chegou a morar aqui. Ficar vazia é desperdício. Pode usar sem problema, ninguém vai reclamar. Hung apenas assentiu, sentindo-se ao mesmo tempo aliviado e apreensivo. Não queria incomodar ninguém, mas realmente não tinha outra opção. Diante da casa, parou por um instante. Era um sobrado recém-pintado de branco, mas coberto por uma fina camada de poeira. As janelas de vidro estavam fechadas, o jardim tomado pelo mato alto, folhas secas espalhadas pelo vento. Havia algo de bonito e ao mesmo tempo frio naquele lugar. "Vamos entrar", disse Truong, girando a chave. O som da porta rangendo ecoou pela noite. Por dentro, o cheiro de tinta fresca, misturado ao mofo, pairava no ar. A mobília já estava ali. Mesa, cadeiras, camas, armários. Mas parecia nunca ter sido usada. Hung largou a mochila e subiu devagar, parando diante de um quarto pintado de rosa claro. "Deve ser o quarto da filha do meu primo. Você pode ficar aí, é bem espaçoso. Eu fico no quarto da frente." "Melhor do que pagar caro num quarto minúsculo por aí", explicou Truong. Hung forçou um sorriso. "Valeu mesmo. Se não fosse você, eu nem saberia o que fazer." A noite caiu. A casa ficou estranhamente silenciosa. O som dos insetos no jardim se misturava ao vento, passando pelas frestas da janela. Deitado na cama nova, Hung rolava de um lado a outro, sem conseguir dormir. Na cabeça, a lembrança do chefe gritando pela manhã e o olhar triste de Hwaika no dia da despedida. Ele sentia falta de casa, do cheiro de abacate maduro no quintal, da voz doce da namorada. De repente, um barulho leve, como passos sobre o chão. Hung se ergueu assustado, ficou atento. Mas logo, o silêncio voltou. Murmurou para si mesmo: "Deve ser o vento." Na manhã seguinte, Truong o chamou cedo para uma visita de campo. À luz do dia, a casa parecia comum, até bonita. Hung se convenceu de que tinha exagerado. Mas ao lavar o rosto no banheiro, reparou no espelho uma frase borrada como se escrita à mão. "Não fique muito tempo." Ele recuou de imediato, esfregou os olhos e a mensagem desapareceu. Riu sem graça, tentando acreditar que era apenas vapor. Mas a sensação de incômodo não passava. No café da manhã, com pão e leite de caixinha, Truong falava animado sobre os planos de trabalho. Hung apenas respondia com acenos, sem coragem de contar o que tinha visto. Tinha certeza de que não acreditariam. À tarde, depois do expediente, voltou sozinho. Truong ficou preso numa reunião com os superiores. O sol poente atravessava os vidros, projetando sombras compridas nas paredes. Hung pegou o telefone, quase ligou para Hwaika, mas desistiu. Não queria preocupá-la ainda mais. A casa estava muda. De repente, ouviu o estalo de uma porta no andar de cima. Cash. Embora tivesse certeza de que a deixara bem fechada. Engoliu seco o coração acelerado. Logo depois, passos pesados ecoaram no piso. Será que aquela casa abandonada escondia de fato um segredo? Na pequena cozinha da casa no interior, Hwaika estava sozinha. O som da faca batendo na tábua soava ritmado, mas o coração dela não encontrava paz. As mãos ágeis descascavam os abacates recém-colhidos do quintal. A polpa amarela e macia caía na palma da mão, como se fosse se desfazer num instante. Ela colocava tudo no liquidificador, acrescentava leite e gelo e um pouco de açúcar. O barulho do motor se misturava ao canto dos pássaros lá fora, mas para Hwaika, tudo não passava de um fundo distante. O cheiro doce e cremoso do abacate enchia a cozinha e ainda assim, dentro dela, só havia vazio. Ela pensava em Hung. Desde que ele partira para a cidade grande com um novo trabalho, a casa parecia maior, mais silenciosa. As refeições sozinha eram frias, o som da colher batendo no prato parecia duro demais. Estava acostumada a ver Hung forte e animado, ajudando a colocar as cadeiras na varanda ao fim do dia, os dois jantando juntos e conversando sobre tudo.
Agora, só restava um silêncio longo que ela não sabia quando iria acabar. No caminho para a feira, a carga pesada nos ombros parecia ainda mais difícil, porque a mente estava presa em Hung. Lembrava do que diziam sobre o chefe dele, um homem rígido e exigente. Será que Hung estava aguentando? Será que já tinha sido repreendido, que estava tão pressionado, a ponto de nem comer direito? Essas perguntas se repetiam, sem parar, apertando o coração dela. Lembrava do rosto firme dele, do sorriso fácil e até da maneira como brincava. Para que se preocupar tanto? Eu aguento bem. Mas agora tão longe, ela já não sabia se aquele sorriso ainda existia. Na feira montou a barraca, sob a sombra de uma grande árvore. Os copos de vitamina de abacate verdes e brilhantes estavam alinhados. A luz do sol atravessava as folhas e fazia a espuma brilhar dourada. Ela anunciava: vitamina de abacate, geladinha, saudável e deliciosa. A voz saía clara, mas os olhos carregavam tristeza. Os clientes elogiavam, diziam que era gostoso, mas dentro dela só havia saudade. Uma senhora comprou 2 copos, bebeu e comentou: está ótimo, refrescante, você faz muito bem. E acrescentou sorrindo: continue firme, minha filha. Trabalhando com dedicação, a felicidade vai chegar. Huaika apenas assentiu. As palavras tocaram fundo. Felicidade. Ela sabia que sua felicidade era estar ao lado de Hung, dividindo o trabalho e a vida. Mas agora, essa felicidade estava distante junto com ele, enfrentando desafios. À noite a casa ficava em silêncio, só se ouvia o som dos grilos. Deitada, virava-se para o lado vazio da cama, lembrando de quando Hung a abraçava por trás. Aquele abraço agora era só memória. A saudade apertava os olhos, ardiam. Queria poder levar até ele um prato de comida quente, um copo de água fresca, ou simplesmente dizer: estou aqui esperando por você. Os dias passavam. Huaika continuava levando seus abacates à feira, continuava chamando clientes, continuava sorrindo. Mas dentro do peito, cada batida do coração era acompanhada por uma preocupação com Hung. Ela acreditava que ele ia resistir, mas ali no interior nunca deixou de pensar nele, nunca deixou de sentir falta.